ordenou para que a gente continuasse o batismo nas águas e a Santa Ceia. Tem uma palavra de Deus para o seu coração, amém? Amém, gente? Isso. Eu vou ler o texto, os irmãos se assentam, depois eu faço os devidos agradecimentos, tá bom? Capítulo 3 da carta aos Romanos, versículo 23, narra-nos assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. É isso aí, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que só há em uma pessoa, a saber, em Jesus Cristo. É isso aí, já é para dar glória a Deus mesmo. A palavra já prega por si mesma. A redenção está na pessoa de Jesus Cristo. Se você quer nessa verdade se acende glorificando ao Senhor, amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, Queridos, como o pastor falou, né? Eu também, pastor, queria que esse culto durasse até meia-noite, mas me foi me dado um tempo. Eu sou muito ético, tá bom? Muito ético, e eu vou terminar no tempo proposto. Então eu peço que você me dê sua atenção total. Glória a Deus, língua estranha não me atrapalha. Amém? Quero louvar a Deus por mais essa bondosa oportunidade, amém? Louvar a Deus pela vida do pastor Mário, amém? A missionária Sueli, obrigado, tá bom? Deus abençoe meu amigo Josué, tá ali, Deus abençoe, amém? Diego, bom te ver, amém? Todos os irmãos aqui da DEFAG. Pastor, eu já me considero membro daqui, amém? Né? Aquela membro no horário, né? Tô aqui, irmãos, eu amo muito essa casa, eu me sinto muito à vontade mesmo aqui. Parece que eu tô na minha igreja, porque eu tô na minha igreja. O céu é um só, o Pai é um só, o Deus é um só. Então eu estou em casa, eu estou entre irmãos, amém? Estou entre irmãos, amém? Então olhe para cá e vamos ao texto. Minha esposa não está me acompanhando porque eu tive que vir aqui, né, para estar com os irmãos. Minha esposa teve que estar lá na nossa igreja, já com compromisso lá agendado também. Mas nada que nos impede, amém, queridos? Vamos ao texto. Quando a gente olha para a carta de Paulo aos Romanos, e mais especificamente o capítulo 1, 2 e 3, ele é interessantíssimo, porque o capítulo 1, eu vou encurtar a introdução e já vamos partir para as aplicações, amém? O capítulo 1, ele fala do pecado dos gentios. Capítulo 2, o pecado dos judeus. E no capítulo 3, ele faz um apanhado geral dizendo que todos pecaram. No capítulo 4, ele fala que todos, já que todos pecaram, todos podem ser justificados. E a gente vai descortinar isso aqui basicamente. Quando nós olhamos para a realidade do nosso tempo, a gente vê que a nossa cultura é uma cultura em que tudo se conquista: diploma, emprego, reconhecimento, casa. Mas quando se trata de salvação, não há uma conquista da terra. A salvação é uma conquista exclusiva do Verbo que se fez carne e andou entre nós. Por quê? Quem somos nós? Nós somos aqueles que estávamos no passado aprisionados pelo pecado e no pecado. Mas quando ele veio, ele pagou o preço da nossa libertação. Aí alguém levanta a voz e diz que ele pagou o preço da minha salvação. Mas talvez ainda hoje o inimigo quer te prender na tua culpa, te prender no teu pecado, te prender nos teus vícios, te prender dizendo que você não presta para estar aqui. Muitos tentam se libertar sozinhos, mas sozinho não dá, porque você já disse que iria parar de fazer e não parou, já disse que iria abandonar e não abandonou. É por isso que eu levanto a minha mão e já começo nessa pregação a dar glória a Deus, porque eu não estou aqui pela minha força, eu não canto pelos meus méritos, eu não prego pelos meus méritos, nem o glória a Deus é pelos meus méritos, mas graça seja dada e glória a Deus, porque Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: eu estou certo que aquele que começou a boa, aleluia, a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la. Só que existe uma verdade gloriosa no Evangelho. Qual é? Para ser liberto tem que ser pagado um preço. Quer liberdade, quer libertação, tem que pagar preço.
Só que esse convite não é para o Eric pagar o preço, porque quando olha para a cruz do Calvário, o preço já foi pago. Não é que você não entendeu, eu que não consegui ser claro. Quando eu olho para a cruz do Calvário, o preço já foi pago. É por isso que eu sento na mesa, que eu participo da Santa Ceia, sem culpa, sem reservas, sem acusações, porque Ele me garantiu lugar na mesa. Eu vou ser profeta de Deus. Você pode levantar sua mão direita, levante, não baixe, levante, não baixe. Não, levante, não baixe. Você pode dar glória a Deus pelo privilégio de ter Ele como Pai. Eu não vim falar de porta, eu não vim falar de chave, eu vim dizer, Ele me assegurou lugar na mesa, lugar na mesa. Eita! Todos pecaram, todos pecaram. Aqui não, pastor, mas na minha igreja tem uma galera que acha que não tem pecado. O nariz empina. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a pergunta que você me faz é: onde nós pecamos? Em Adão. Eu vou explicar rapidinho. Tem uma coisa na Bíblia chamada pecado original. Repita, pode vir. Pecado? Não, está desanimado. Pecado original. Que pecado é esse? É o pecado de Adão. Por quê? Por que o pecado de Adão me alcançou? Porque Adão foi o primeiro homem. Logo, ele é um cabeça de raça. Ele é um representante de raça. Se o representante peca, todo mundo peca. Porque todos nós nascemos de quem? De Adão. Logo, todo aquele que nasceu de Adão já nasceu em pecado. Olha que lindo, isso aqui é para dar glória a Deus. Só quem está ligado vai pegar. Já que eu nasci de Adão e nasci em pecado, aí Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 45 ao 49, que teve um Adão, por ele entrou o pecado, mas pelo segundo Adão, que é Jesus, entrou ali, para dar glória a Deus, entrou a libertação. É por isso que, aleluia, arrepiei aqui, aleluia. O primeiro Adão foi natural, mas o segundo Adão é espiritual. Se adora a Deus ou não, Andefac? Se o pecado de Adão me alcançou, a libertação de Cristo também me alcança. Vou de novo. Se o pecado de Adão me alcançou, a libertação de Cristo também me alcança. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 8 versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Sem Cristo você está perdido. Sem Cristo você está sentenciado à morte, ao fogo eterno e ao inferno. Mas e com Ele? Com Ele eu dou glória, com Ele eu dou aleluia, com Ele eu vou para o céu. Destituídos estão da glória de Deus. Isso aqui não fala de falhar apenas moralmente, não. Fala de ser separado da gloriosa presença do Senhor. Porque o pecado não é apenas uma falha, não é apenas uma falha de comportamento, é uma quebra de relacionamento com Deus. Só que eu olho para a Bíblia e eu vejo a maravilhosa justificação. Aí a gente entra no versículo 24 do capítulo 3. Deus não tinha uma obrigação de nos salvar. Não tinha, pastor Mário, não tinha. Ele poderia fazer conosco igual fez com os anjos. Olha o que diz 2 Pedro 2,4. Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou à escuridão. Ele poderia fazer comigo isso, mas sendo justificados. E aí a pergunta que se faz é: quem é a missionária Sueli que matou Jesus? Quem é? Foi Herodes? Não. Foi Pilatos? Não. Foram os judeus? Não. Foram os romanos? Não. Quem matou Jesus foi o próprio Deus. E eu provo. Apocalipse capítulo 13 versículo 8. O Cordeiro de Deus foi morto desde antes da fundação do mundo. Eu não tinha nem nascido e o plano da salvação já estava pronto.
Ah, gente, me perdoe, eu tô com vontade de correr nesse altar aqui. Eu não tinha nem sido formado e ele já tinha decidido me salvar. Isso aqui é pra chorar mesmo. É por isso que eu glorifico a Deus, porque não há mérito em nós. Não é o Eric que merece ser salvo, é Ele que me salva. Deus pegou Isaías capítulo 53, que como ovelha muda ele foi levado ao matadouro, e nenhuma beleza nele havia para que o desejássemos. Ele foi moído pelos nossos pecados, transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sendo, pois, justificados. A palavra justificação aqui é um termo jurídico. Ô Josué, é um termo jurídico. Não significa que a gente vai se tornar justo por mérito. Do tipo, você merece ser justo. Não. A justificação é exatamente para aquele que entende que não merecia. Eu não merecia, mas ele me permitiu acesso. Vou de novo. Eu não merecia, mas ele me permitiu acesso. A mesa não era minha, a cadeira não era minha, esse ambiente não... Aleluia, é isso aí, queridão. Mas ele está me dizendo, não é por mérito que você está aqui, é pela graça. Por que, pregador? Não há mérito em quem canta, o mérito está naquele que usa. Não há mérito em quem foi salvo, o mérito não é daquele que salva. Não há mérito em quem foi curado, o mérito está naquele que cura. Eu vou mais, não há mérito em quem foi justificado, o mérito está naquele que justifica. Ele justifica e salva, ele justifica e salva, ele justifica e salva, ele justifica e salva. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar. Cadê os passos? Cadê os... Quem anda língua estranha entra. Quem é do glória entra. Quem é do... Seja cheio. Seja cheio. Ele justifica e salva. Justifica e... Ele assumiu o lugar que era meu. Aleluia. Inaralba te remandaraia. Que me achando de brútria. O lugar era meu, a cruz era minha, a vergonha era minha, o azorrague era para mim. Mas ele, como ovelha muda, assumiu meu lugar sem reclamar. Sabe o que é interessante, pastor? É que nem Pilatos acreditava que iam crucificar Jesus. Sabe por que, missionário Sueli? Sabe qual é o título de curiosidade? Quando colocam ele no madeira, a cruz não é para ele. A cruz é maior do que ele. Aí o pregador empolgado fala, a cruz era sua, né? Mas na verdade a cruz foi preparada para Barrabás. Só que quando o povo grita, crucifica-o, solta Barrabás, eu imagino os camaradas olhando para o outro e falando, e agora? A cruz é maior do que ele. Tem problema não. Amarram um cabo no braço dele, puxam, só que não quebra osso, porque é bíblico, nem o osso se quebrou, mas deslocou o ombro dele para caber no caldo furo. Levantou o martelo, pegou o cravo, fincou na mão direita, fincou na mão esquerda, juntou os dois pés e fincou. Quando levantou, todo mundo achou, agora ele reclama, agora ele abandona, desce daí, negativo. Ele sabia que nesse domingo, nessa festa, nós estaríamos aqui para adorar a ele que vive. Ele morreu, mas domingo de manhã ele ressuscitou e vive para sempre. Eita! João capítulo 20. Tiro ele da cruz, coloco ele num túmulo que não é dele. O túmulo é emprestado, um túmulo novo de José de Arimateia. Colocam ele lá. Aí as mulheres, sempre as mulheres, né? Elas vão
Domingo de manhã no túmulo. Quando chegam lá, para a surpresa delas, a pedra está removida. Olhe para cá. Só que elas não vão cogitar inicialmente a possibilidade de uma ressurreição. Elas vão cogitar inicialmente a possibilidade de um furto, porque elas dizem assim, ó, roubaram o corpo do meu mestre. Uma mais curiosa, coloca a cabeça dentro do túmulo e ela não vê Jesus. Ela vê 2 anjos. Quantos anjos? Não, já cansei vocês. Quantos anjos? Um sentado na posição da cabeça, outro sentado na posição dos pés. João capítulo 20, está lá. E aí de repente ela começa a chorar e se desesperar. Roubaram, furtaram, subtraíram o corpo do mestre. Aí aparece um varão do lado dela. Pergunta assim, mulher, por que você chora? E ela vai explicar. Não, é que roubaram o corpo do mestre. Aí ele faz uma pergunta, querido, que é pra gente vibrar nessa noite. Por que você procura entre os mortos aquele que vivo está? Ele está vivo. Eu não adoro um Deus de morto, não. Eu não adoro um Jesus crucificado, não. Ele é um Deus que prepara a mesa e senta na mesa. Ele é um Deus que está vivo. Quem sabe alguém celebra aquele que vive, aquele que reina, aquele que vive, aquele que reina, aquele que vive. Aí alguém diz assim, ó, eu não vou cantar não, que eu não tenho a voz bonita desses meninos aqui, mas se não for antigo, que diz assim, ó, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no quê? Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencido. O meu Deus não está pregado no madeiro com aquele corpo raquítico. O meu Deus não. O meu Deus foi crucificado com uma coroa de espinho. Mas diz a Bíblia que ele suportou a cruz e foi-lhe dado o nome que é acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra. Justificados. De que forma? Repita após mim. Gratuita. Gratuita. Quer dizer que não tem que pagar? O pentecostal, né? A gente sempre fala, tem que pagar preço. Paga o preço. Paga o preço. E eu venho dizer que o preço já foi pago. Já foi pago. Já foi pago. Gratuitamente, sem causa, sem pagamento. Deus não encontra em nós nenhuma razão para nos justificar, mas Ele assumiu de forma soberana o nosso lugar. De que forma? Justificados gratuitamente pela sua graça. Lembra, alguém cantou aqui e disse, né? Não sei se foi irmão ou Ministério de Louvor, mas alguém cantou e disse que graça é o quê? Favor merecido. Eu não merecia, mas Ele me ofertou. A graça é um favor merecido e não uma autorização para viver em pecado. Vai doer, mas é para tratar. Vai doer, mas é para tratar. Porque o pecado sacia no momento e me leva para o inferno. E a mesa é para filhos. Aleluia. Aleluia. A justificação não é por aquilo que eu faço, é pela fé. Então eu não preciso fazer, eu só preciso ter fé. Quem te disse que para ser crente tem que ser perfeito? E quem te disse que para estar aqui nessa igreja tem que ser perfeito? Tem lugar para você aqui na DEFAC. Era bom que os vasos ficassem ligados. Isso, eu sei quando eu prego, eu sei quando o Espírito Santo me usa. Ele está lhe dizendo, nunca lá onde você está não é o teu lugar é aqui. Mas eu vou de novo, vem de novo. Aleluia. Mas eu fiz o que fiz, nenhuma condenação há para aqueles que se arrependem. A justificação é pela fé. A gente não precisa tentar alcançar a Deus por méritos, mas podemos viver a resposta do nosso clamor.
se entregando a Ele no altar. Eu vou caminhar pro final. É a parte que você fala assim, ó. Vou caminhar pro final. Eu vou finalizar agora. Vou fechar. Vamos caminhar pro final, agora é sério, pra gente terminar no tempo que foi proposto. Eu finalizo dizendo: se Ele me resgatou, por meio do que Ele me resgatou, repita, Cristo. Não, mais forte, Cristo. Ele é o meio da redenção. Redenção é um termo usado quando a gente pegava um escravo e libertava ele mediante um pagamento pela sua liberdade. Aí olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2 versículo 14: havendo rasgado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira era contrária a nós, atirou por meio de nós, cravando-a na cruz. Ele já pagou o preço pela tua vida, pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu marido, pela tua... É para adorar mesmo, porque é pregador. O meu marido, o teu marido já está na mão dele, a tua mulher já está na mão dele, e o meu filho está na mão dele, a minha filha. Porque fora de Jesus não há redenção, fora dele não há salvação. É por isso que esse é um culto muito propício. A gente batiza, mostrando que o velho homem, a velha mulher não reina mais, e a gente senta na mesa, que agora o nascido de novo encontrou um pai. Só que eu tenho que ter coragem de chamar de irmão a todo aquele a quem um pai chamar de filho. Se é filho do meu pai, é meu irmão. Aleluia. Se é filho do meu pai, é meu irmão. Mas está com problema, é meu irmão. Mas desviou e voltou, é meu irmão. Mas ela não está com a blusa do Congresso, é minha irmã. Do meus você não fala, do meu irmão você não fala. Ô diabo, você vai perder hoje. A igreja só chegou aqui no seu 11º aniversário em união, unidade, comunhão. O Pai é um só, o Pai é um só. Resultado dessa redenção, resultado da redenção. Essa redenção, ela traz libertação do pecado e nos dá acesso à presença. Aquele que pecava, que vivia se prostituindo, que vivia nas drogas, que vivia falando mal, agora não, agora ele está mudado. E aí as pessoas falam assim: você mudou? É, eu mudei. Eu encontrei com o homem das mãos furadas. Aleluia. Tem gente que vai mudar da noite pro dia, e tem gente que vai demorar alguns períodos para mudar. Mas fique tranquilo, quem muda é Ele, quem transforma é Ele, quem restaura é Ele. A cruz é a nota fiscal da nossa liberdade. Eu não sei se há alguém aqui que precisa ser remido por Ele ainda, que está distante. Só que eu vou lhe dizer que o sangue de Cristo está disponível agora para você. Ele te perdoa agora. Eu repito o que eu já disse, Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Meu tempo se finda. E outro dia, Josué, outro dia eu termino esse sermão. Mas eu preciso fazer isso aqui. Pastor Zé, eu preciso fazer isso. Eu posso pedir a igreja para ficar de pé para a gente orar? Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu falei que ia ser rápido. Eu sou muito ético, sou muito educado. Se levantou, se levantou? Agora fique ligado, agora fique ligado. Eu disse que o sangue de Jesus está disponível para você. Ele não tem dedo apontado para você hoje. Ele tem mão estendida para te levantar. E eu quero saber, cadê o primeiro corajoso, a primeira corajosa, que nesse culto agora quer voltar para os caminhos do Senhor? Cadê o primeiro corajoso, a primeira corajosa que quer se reconciliar com seu Pai? Você talvez está distante da presença e você está sentindo seu coração bater mais forte. É o Espírito Santo te convidando. Tem lugar para você na mesa. Tem lugar na mesa. Eu preciso finalizar porque o meu tempo já está se findando. Então não vou me alongar no convite.
Eu gostaria que você que estiver do lado de alguém que você sabe que não é crente, sem constrangê-lo, sem constrangê-la, estenda a mão para ele ou para ela e pergunte: é hoje? Hoje é o dia mais propício. Eu lembro para... E detalhe, ó, eu vou além, pastor. Se quiser se batizar, já tem água. Eu vou de novo, porque talvez a Defac não me ouviu. Eu quero saber cadê o primeiro corajoso, a primeira corajosa. E detalhe, se quiser se batizar, já tem água. Isso, pede da licença no banco e vem aqui. Eu já estou vendo a primeira alma aqui. Aleluia! Hoje é noite de salvação. Hoje é noite. Eita! Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Isso, vem, vem, vem. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz. Morri em teu lugar, filho, nada irá Eu preciso te perguntar, olha pra cá. Ele não tem dedo apontado pra você, ele tem mão estendida. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Ele não exige perfeição. Caminhe em direção a ele, o restante é com ele. Cadê a segunda pessoa? Eu sei que tem mais. Era bom que os vasos ficassem ligados aí. Estenda a mão para alguém, estenda a mão para alguém. Aleluia. sarar suas feridas e lá naquela cruz, filho de Deus. Eu preciso orar. Pastor, eu pergunto pela última vez porque eu sei que nesse momento acontece uma batalha espiritual e só os espíritos vão ligar. É barulho de espada para lá e para cá. É barulho de correntes caindo. São grilhões caindo. Eu vim lhe dizer que aquilo que te aprisiona não te aprisionará mais. Jesus é tudo que você precisa. Jesus é tudo que você precisa. Você não está sentenciado a ser aquilo que a tua casa é. Hoje Ele estende as mãos para você e te chama de filho. O primeiro já veio, eu quero saber cadê o segundo. O primeiro já veio, eu quero saber cadê o segundo. Eu já estou vendo aqui a segunda alma. Aplauda Deus com força aí. Aplauda o Senhor com força aí. Ele livra de morte. Ele livra, ele quebra o arco. Ele corta a lança. Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Vou te dar vitória. Vamos orar, vamos orar. Isso, aleluia, aleluia, aleluia. Se tiver terceira alma, ainda tem espaço para você aqui. Tem lugar para você nesse grupo jovem, rapaz. Tem lugar para você aqui, moça. Ele não quer os perfeitos, Ele quer aqueles que tentam melhorar. Hoje Ele está estendendo as mãos para você. Deixa o Espírito Santo agir. Ele está estendendo as mãos para você e está lhe dizendo: eu já morri por você. Eu já paguei o preço por você. Se tiver terceira alma, ainda tem lugar para você aqui. Vamos orar. Vamos orar. Você pode estender as mãos para cá. Você pode estender as suas mãos para cá. Eu não sei se vocês estão entendendo tudo o que está acontecendo aqui hoje. Eu não sei. Eu não sei. Mas é batismo, é ceia e é salvação. Oh!
é batismo, é ceia e é salvação. Sabe o que isso mostra? Que o meu Pai já chegou aqui, o meu Pai já está aqui. Ele salva, Ele libera. Oh! Isso, com as mãos cingidas para cá. Se tiver terceira alma, a gente ainda está aqui, tá? Isso, se tiver terceira vida, nós já estamos aqui. Enquanto eu estiver orando, enquanto tiver alguém nesse templo, tem lugar para você aqui. Vamos orar por esses dois varões aqui. Aleluia. 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 Senhor, Deus e Pai Celestial, Deus, toma esses teus filhos nas tuas mãos. Jesus, eu te peço, anula o poder das trevas, anule toda sentença maligna, toda palavra lançada do inferno, toda intenção pecaminosa, pelo poder que há no teu nome, nós repreendemos agora, Senhor do Espírito e da verdade. Eu lhe peço, anula o poder das trevas, esvazia o poder das trevas, Espírito Santo, que eles se sintam amados por ti, cuidados por ti, guardados por ti. Segure na mão deles, ó Pai, como uma mãe segura na mão de uma criança. Não os abandone, que eles sejam fortes em tudo aquilo que eles se propõem a fazer. Escreve o nome dele no livro da vida. Oh, yeah, minha calma de que eles sejam envolvidos pelo teu amor. Ei, alma de envolvidos pelo teu cuidado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para mim aqui rapidinho, olha para mim. Eu vou embora, mas sabe quem fica? Que a partir de hoje é o pastor de vocês. Vem cá, pastor Mário, por favor. Aqui, ó. Teu pastor, pastor Mário. Teu pastor, pastor Mário. E se esse pastorzão que quer uma bênção na minha vida e na dessa igreja ainda não é motivo suficiente para alegar o coração de vocês, eu gostaria que vocês dessem só uma viradinha. Dá uma viradinha aí. Você que está, estenda as duas mãos aos céus. As duas mãos aos céus. As duas mãos aos céus. As duas. Se você está alegre com essas duas vidas que hoje estão voltando para o altar, este meu filho estava morto. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor.